Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é que vocês estão? Olha para alguém que está do seu lado e diga: ei, irmão, como é que você está? Tem que ser sincero, né, irmão? Se está bem, está bem. Se não está, fala: não estou bem, irmão. Faz parte. A própria Bíblia diz que há um dia mau na nossa vida, né? Há um dia que você não está legal. Há um dia que você está querendo ficar às vezes só. Há um dia que você não quer muita coisa. Há um dia que você quer tirar só para descansar. E isso faz parte das nossas vidas. Tudo isso acontece às vezes nas nossas vidas para a gente ver que nós somos limitados. Para você ver que até as próprias emoções nossas a gente não tem às vezes autocontrole. Tem dia que você está bom, tem dia que você já não está tão bom. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está meio triste. Tem dia que você está com a paciência de Jó, mas tem um dia que você está com a braveza de Davi. Só uma coisa que nos controla, irmãos, só uma coisa que coloca um freio em todos nós, que se chama Espírito Santo de Deus. Esse é que nunca pode mudar nas nossas vidas. Nós podemos mudar, nós podemos ter altos e baixos, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o equilíbrio do nosso viver, ele é o equilíbrio da nossa família, ele é o equilíbrio de tudo na nossa vida. Então hoje, eu estava aqui sentado, fiz um esboço para trazer uma palavra aqui. Na hora que a gente estava louvando, o Senhor mudou tudo. Mandou eu falar sobre outra coisa. Então, quem está no controle? O culto é para quem? Então eu só tenho que obedecer. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem conhecido na Bíblia, que as criancinhas se chamar lá dentro, sabe? Davi mata o gigante. Eu estava sentado ali, eu ia trazer uma palavra totalmente diferente, a qual eu busquei hoje durante o dia no Senhor. E na hora que eu estava ali, eu observando, cada um que está aqui, todos nós enfrentamos gigantes diariamente. Todos nós vencemos gigantes diariamente. Talvez você esteja passando hoje por um gigante financeiro. Talvez você esteja passando hoje por um gigante na área da saúde, na área sentimental, na área familiar. Mas todo dia a gente enfrenta algo que parece que vai nos sufocar, vai nos matar. Mas eu quero aqui hoje ler uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 42. 1 Samuel, capítulo 17, o verso é 42. Amém? Vou esperar vocês acharem. 1 Samuel, eu quero dar um título a essa mensagem. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: ei, você nasceu para vencer gigante. Sabia disso? Todos nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. No meio ali de tanta galera, o Senhor falou assim: vai nascer Carlinhos. No meio de um bocado de Carlinhos disputando ali, ele falou: não, vai ser isso aqui, ó. Então você é mais que vencedor. Então, se o Senhor te colocou em cima dessa terra, a palavra de Deus diz que bendiga o nome do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 42, diz assim. Vamos ler um pouco a Bíblia hoje, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E olhando o filisteu,
e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudos, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, o que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé Belemita. Só até aí. Nesse mesmo espírito, irmão, feche seus olhos, eu quero estar orando por você. Pai, está aqui a tua palavra, e ela se renova a cada amanhecer, e não vai ser diferente aqui essa noite, Senhor, a qual, Pai amado, eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo, e essa palavra não é em vão. Essa palavra, Pai amado, foi escolhida pelo Senhor, para que nós possamos sair daqui hoje cheios da graça e do amor do Senhor, e enfrentar todas as coisas que precisamos enfrentar, e olhar sempre para o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que vence todas as batalhas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É uma história que
é bem conhecida. A história que fala de um jovenzinho, a qual sempre trabalhou no campo, e até nesse momento aqui, se você voltar um pouco e ler antes, ele ia tocar a harpa para o rei e depois voltava para a casa do pai, para ir tomar conta das ovelhas e dos bodes do pai. E nesse dia, quando você lê um pouco, no início desse capítulo, Jessé preparou um jumento com coisas para ele levar para os seus irmãos, com alimentos, queijos, coisas da época, pães, e ele vinha só até o alojamento. Quando ele chegou no alojamento, ele não viu ninguém, ele falou assim: cadê o povo? Sumiu todo mundo, está no vale, onde todo dia os exércitos se encontravam, um de um lado, outro do outro, e esse gigante, ele afrontava Israel, ele desafiava Israel. E nesse dia, Davi chegou bem na hora que ele estava lá, e no meio do caminho ele começou a conversar: o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? E uns homens chegaram para ele: não, aqui tem um gigante aí, ó, desafiando todo mundo. Agora uma coisa eu lhe digo, viu? O cara que vencer esse gigante, o rei vai tornar ele rico. Davi, acho que ele pensou assim e falou: cara, é a oportunidade da minha vida, não posso deixar passar. Tanto é que quando você lê um pouco atrás aqui, um dos irmãos dele, para ele: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui, moleque? Volta para o seu lugar, vai olhar as ovelhas do pai. Volta para casa, isso aqui não é lugar para menino não. E Davi não deu nem ouvido a ele, se desviou dele e continuou indo rumo à sua bênção. Irmãos, na caminhada com Cristo, ou você que ainda não é crente, não é servo de Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador: ah, pastor, mas eu acredito em Deus. Eu também, irmãos. Acreditar é uma coisa e viver é outra. Acreditar, quem mais acredita é o nosso inimigo que foi expulso do céu. Ele acredita, mas ele não vive. Ele não busca obedecer aquilo que o Senhor requer de nós. Então viver, obedecer é totalmente diferente de você acreditar. É igual a gente tem pai e mãe. Se você não obedece eles são simplesmente seu pai e sua mãe. Agora, se você honra eles, você vive um princípio que tem na própria Bíblia, que diz: honrai pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Então viver a Cristo é totalmente diferente de eu dizer assim: eu acredito em tu, viu, Jesus, beleza, mas eu sou o mesmo velho homem que peca, que adultera, que bebe, que xinga, que mente, que é ignorante. Então eu só acredito, mas eu não quero viver aquilo que tu quer fazer comigo. E eu acho tão interessante, irmãos, que se a gente para analisar, eu pergunto a você: o que é que Deus te oferece que é ruim? O que é que Deus oferece para o ser humano que é ruim para ele? Porque Deus, ele chama você para servir a ele, fala assim: ó, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você era ignorante, não seja mais ignorante. Ele só te chama para você se tornar uma pessoa melhor. Está um ser vivo aqui, como testemunha viva do que Deus faz na nossa vida. Eu era esse homem tudinho aí que vocês pensaram aí. Eu era há 19 anos atrás. Mas um dia o Senhor me trouxe para a sua presença. E para a honra e glória dele, eu estou até hoje. Que a glória é dele, não é minha. Mas voltando aqui para Davi, quando Davi chegou, o irmão dele ainda quis impedir Davi. E muitas vezes somos nós no nosso dia a dia, irmão. Muitas vezes a gente está buscando, a gente está orando, a gente está fazendo tudo aquilo que o Senhor requer de nós e as coisas não estão dando certo como você queria. Ainda aparece os irmãos que dizem: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que tanto você vai na igreja, que tanto você fala de Deus, que tanto você
diz que Ele é bom, que Ele faz, que Ele acontece. E por que você está passando isso? Por que você está vivendo isso? Só que a gente às vezes simplesmente não se levanta como Davi e fala assim: não vou dar ouvido à voz contrária, eu vou seguir em frente, porque o que me espera é o que vai me abençoar. Aquilo que parece ser morte é que vai se transformar em vida, porque eu vivo por fé e não por vista. E muitas vezes a gente dá ouvido aos conselhos contrários. Para que você vai se esforçar para Deus? Para que você vai buscar falar de Deus, se você está sofrendo, se você está passando por coisas adversas? Agora eu te pergunto aqui, onde está na Bíblia, que o Senhor fala assim: vinde a mim, está tudo resolvido. O próprio Jesus disse: no mundo, vocês vão ter o quê? Aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu prefiro passar as aflições com Jesus, do que eu passar sem Jesus e ainda ir para o inferno. Davi, ele simplesmente chegou no meio daqueles homens, e aqui depois você lê em casa também, irmão, estude a palavra, comece a ler do início do versículo, que você vai entender, que ele vai ao encontro do rei, e lá ele chega: rei, eu vou ao encontro desse incircunciso que está afrontando ao Deus vivo. Agora você imagina, os estudiosos dizem mais ou menos que ele era um garoto, não diz a idade, mas que ele era um jovenzinho, que tanto é que quando Samuel chegou na casa do pai dele, Jessé colocou os 7 varões, homens de estatura, baixinho assim, mais ou menos igual a ele ali, ó. Um baixinho assim, trucado, de 1,90 m. E Samuel olhou com os olhos humanos e falou: o quê? É esse aqui, né, Senhor? Olha o tamanho desse homem. Isso é um guerreiro nato. Esse aqui já tem jeito de rei. E Deus: não, Samuel, então é esse outro. E foi passando: não é nenhum desses, Samuel, porque eu não olho com os teus olhos, eu enxergo é o que está dentro, e todo 7 é covarde, só tem tamanho, não vai servir para o que eu quero. Não menospreze ninguém, irmão. Não menospreze, não julgue as pessoas pela aparência. A palavra de Deus diz que: mas algum filho seu aqui, Jessé? Tem um ruivinho ali. Imagine se Davi, como é que estava a situação, lá no mato olhando os bichos. Manda chamar. Chega aquele menino ruivo, estava no meio do pasto, devia estar cheiroso. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou para você: unja o novo rei de Israel. Aí só foi ungir e está tudo resolvido? O Senhor, Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas será que a gente também não tem que fazer a nossa parte? Será que também a gente não tem que lutar com as armas que o Senhor deixou para nós lutarmos? Será que a gente não tem que se mover, se movimentar, ou simplesmente sentar no lugar e tentar fazer igual a Elias? Eu derrotei os profetas, mas agora a mulher quer me matar, vou me esconder na caverna. Somos limitados, mas em Cristo somos mais que vencedores. Davi, ao ver aquele gigante, Davi não ficou ali olhando: rapaz, olha o tamanho do homem. Igual eu conheço uma pessoa, Deus me livrar de me dizer o nome. Chegou um amigo meu lá no meu açougue. Ele é grande, mas o cabo é maior. O homem é 140 quilos, anda assim, ó. O braço dele acho que é da grossura da minha perna. Aí a gente brincando lá, quando ele saiu, essa pessoa, meu primo dos meus primos lá, falou assim: rapaz, um caba desse, se ele me pegar, ele usa de porrete para bater nos outros. De tão grande que o homem é. Só que Davi, irmãos, ele não simplesmente só tinha coragem, ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele, bradando, falando assim: vai que é eu que vou fazer você vencer. E muitas das vezes a gente quebra a cara,
Muitas das vezes a gente tem derrotas que a gente pensava que ia vencer, porque simplesmente a gente decide por decidir e não toma simplesmente um conselho daquele que nunca perdeu. A gente não pega simplesmente e fala assim: pai, o que é que tu queres que eu faça? Davi, ele se sentiu ali humilhado, não porque o cara era grande, estava afrontando ao exército de Israel, não. Ele falou assim: cara, ele está afrontando, é o Deus Todo-Poderoso, que é o líder desse exército, que é o dono desse exército. Ele não estava preocupado, não, ele estava afrontando Saul, meu rei. Não, ele falou, ele está afrontando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali a palavra de Deus fala que Davi foi ao encontro dele, ele menosprezou Davi pela estatura física. E ele simplesmente venceu a batalha. Davi foi honrado, o rei honrou Davi, o rei deu a filha dele para casar, e ali Davi acha que ia falar: agora eu estou por cima da carniça, não quero mais nunca saber de olhar bode nem cabra, sou agora o homem de confiança do rei. Não sabia ele que era o próprio rei que ia se levantar contra ele. Ele parou de enfrentar gigantes, irmão? Acabou o gigante na vida dele? Se levantou um maior ainda, a qual ele tinha que ficar do lado, tocando harpa ainda, para acalmar o espírito maligno que tomava conta de Saul. Porque o pior inimigo não é aquele que está distante de você, o pior inimigo é o que você tem que ficar do lado, aquele que você está no dia a dia convivendo. E a palavra de Deus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. É fácil? Misericórdia, gente. Eu fico analisando que o Senhor fala que a gente tem que perdoar. Uma palavrinha fácil de falar, mas difícil de fazer. Perdoar, irmãos, é algo tão sobrenatural, que o Senhor Jesus falou assim: mas Senhor, a gente tem que perdoar quantas vezes? Quem é bom de matemática? 70 vezes 7. Dá quanto, irmãos? Quem é bom de matemática aí? 490 vezes. Porque o perdão, irmão, não é para a pessoa que você pede perdão, o perdão é para você. Às vezes você tem até amizade com as pessoas, às vezes você tem até convívio com as pessoas, mas você não perdoou. Dentro de você ainda fica aquela mágoazinha: ixi, eu não suporto ficar perto de fulano, eu não aguento ouvir, já perdoei, viu, Jesus, mas eu não aguento ouvir a voz de fulano. Não, já perdoei, Jesus, mas eu não quero ver fulano, eu quero um perdão, pelo menos 1000 quilômetros de distância. Que perdão é esse, irmão? E ali Davi, voltando para Davi, ele venceu a batalha que foi ali colocado. Davi é o cara, meu irmão. E Saul começou a levantar um espírito de ciúmes, de inveja, porque Deus já havia falado que ia arrancar ele do trono. Samuel ungiu Davi, acho que falou assim: esse menininho vai ser o rei, esse ruivozinho vai ser o rei de Israel. Irmãos, eu sempre falo, e eu creio nessas palavras, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vocês podem estar na presença de Deus, você pode sair da presença de Deus, mas as promessas que Ele promete, Ele não revoga, porque Ele vela pela sua palavra. Porque a gente fica vivendo um evangelho que parece que o Senhor, que Deus, Ele está lá no trono, aí Ele olha para você e fala assim: deixa eu ver hoje como é que está o pastor Valdemar, me desagradou, risca o nome dele do livro da vida. Não, mas ele arrependeu, bota de novo o nome.
Me desagradou de novo. Risca o nome dele do livro da vida. Não, agradou de novo, pediu perdão. Bota de novo. Não. A palavra de Deus diz que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome está no livro da vida. Agora uma coisa eu lhe digo, meu irmão. Faça por onde ele permanecer. Porque não vai ser uma atitude, não vai ser algo que você faça que Deus vai falar, perdeu a salvação. Não, ganhou a salvação. Não, perdeu a salvação. Mas no dia que você estiver frente a frente com Deus, Ele vai olhar para você e vai dizer assim, sim, não. Entra ou saia. E é isso que a gente tem que ter dentro de nós. É essa consciência que nós temos que ter dentro de nós. Eu acho interessante, aqui temos advogados, né? Já estão habituados nesse meio jurídico, né? Quando tem uma audiência, já vão com o coração. Eu creio que quando eles tinham pouca experiência, quando foi a primeira audiência, acho que foram tudo nervoso. E meu Deus, como é que vai ser? Será que o juiz é gente boa? Será que o promotor é como? E fica aquelas dúvidas. E tudo que você pega experiência, você vai ganhando experiência, você vai ganhando autocontrole, você vai ganhando confiança. Mas, irmãos, quem aqui já foi uma vez perante um juiz para decidir alguma coisa na sua vida? Meu amigo, coração acelera, e você fica nervoso, e a gente fica olhando assim, meu Deus do céu. Imagine, irmãos, você tem medo do não de um homem. Imagine o não de Deus na sua vida. Ou você crendo ou não, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter uma vida eterna. Todos nós vamos ter. Agora, o lugar que vamos morar, aí só depende de você. Deus, ele é tremendo, velho. Deus, ele bota a gente na saia justa, igual o povo fala, né? Porque ele falou assim, ó, eu tenho o melhor para dar para vocês. Eu tenho o melhor para oferecer para vocês. Mas não depende só de mim, depende de você. De você querer, de você aceitar, de você mudar. Irmãos, o Senhor, Ele vem de braços abertos todo dia, como aquele pai que viu seu filho simplesmente virar as costas para ele e falar assim, vamos embora, eu não quero mais essa vida para mim, dê-me minha herança que eu não quero mais saber disso aqui, eu vou gastar o que eu quero, eu vou viver como eu quero. É igual a grande maioria dos jovens, fazer 18 anos para me ter minha liberdade. Só não vá para São Paulo, faça igual eu não. Lá eu quebrei a cara, meu amigo, voltei todo desbagaçado. Mas a gente às vezes fica achando que liberdade é quando alguém para de falar algo com você, é quando alguém para de colocar limites na sua vida. Aí você é livre. Mas essa liberdade que você tanto acha que é ser livre, ela tem um caminho que se chama morte. Eu não estou falando morte física, eu estou falando morte espiritual, eu estou falando a morte que você não tem discernimento mais do que decidir para a sua vida e viver igual ao bode, empurrado pelos outros para um lado e para o outro, indo de acordo, se um puxou a frente, você vai junto. E você não tem opinião, não tem caráter, não tem simplesmente a sua índole de falar assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu me lembro que 18 anos eu inventei de ir embora. Vou para São Paulo, né, Carlinhos? Naquela época todo mundo era São Paulo ou Goiânia. Fui embora para São Paulo, trabalhar. Cheguei lá, arrumei um emprego, comecei a trabalhar. Hoje não, que hoje não tenho nada contra, irmãos. Estou dando aqui um exemplo meu. Não tenho nada contra tatuagem, brinco. Cada qual faça o que achar correto para a sua vida. Gosto é igual nariz, ó. Cada qual passa a mãozinha assim, ó. Você tem o seu, eu tenho o meu. E o que meu pai falou comigo naquela época foi assim, ó. Você vai, né?
Agora você me chega aqui de tatuagem com um brinquinho na orelha, que eu vou arrancar eles com facão. E meu pai é açougueiro, irmão. Pense nos facão amolado. Até hoje ele me deu 2 facão, eu tenho lá em casa, que você faz a barba com ele assim, ó. E esse conselho, com toda a gentileza do meu pai, isso nunca entrou no meu coração. Isso nunca entrou no meu coração. Então, irmãos, a gente temos que aprender. O que você quer cobrar de alguém se você não faz? Não tem como eu falar para os meus filhos, não faça isso se eu faço. Não tem como eu dizer para o meu filho, não adultera se eu adultero. Não tem como eu dizer para os meus filhos, não fume se eu fumo. Não tem como eu cobrar do meu filho, não beba, que cachaça não presta. Mas eu tomo minha cervejinha, eu encho a cara mesmo. Não tem como, irmãos. Viver com Cristo, irmãos, é você dizer assim: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Não reina mais a minha vontade, mas a tua vontade reina na minha vida, reina na minha casa. Rapaz, é tão fácil a gente ser como qualquer outra pessoa, sem olhar o lado espiritual. É tão fácil a gente saber que uma pessoa está fazendo coisas que você, eu poderia acionar a justiça, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. E Deus fala assim: faça o contrário. E aí? E aí, meu irmão? A pessoa fazer raiva a você, a pessoa simplesmente lhe decepcionar, não cumprir com aquilo que prometeu com você, e Deus fala assim: olhe para a alma dela. Olhe para a alma. Nós estamos aqui hoje numa noite de Santa Ceia. Hoje é noite de Santa Ceia. É noite de você refletir o que você fez durante esse mês. Irmãos, problemas, dificuldades, você vence um hoje, amanhã se levanta outro. Você vence uma luta hoje. Eu me lembro que essa semana, algo que eu estava esperando há muito tempo foi resolvido na justiça. Eu fiquei numa alegria tão grande. Uma pessoa que não, estou tão feliz. Aí chega outro lá em casa, para começar do zero. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz como Davi: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Irmãos, eu aprendi algo em cima dessa terra, depois de tomar muita pancada, depois de passar por muitas coisas, porque a gente às vezes passa por coisas, não é porque Deus ele é ruim e permite você passar por algo ruim, não. Você passa por coisas às vezes porque amanhã ou depois você vai ajudar pessoas que vai passar a mesma coisa que você passou, e você vai dizer assim: ei, você consegue. Você consegue. Tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida não dura para sempre. Você compra um carro zero hoje, 0 quilômetro, ei, carro novo, glória a Deus. Daqui a 5 anos, se você não zelar, só está o bagaço. Você reforma sua casa, pinta, deixa tudo lindo. Daqui a um tempo, já precisa de reforma. A gente, se não cuidar, pensa que não está todo troncho. E a idade vai chegando, as coisas vão passando, e glorificando a Deus ainda, porque você está ainda vivo. O Senhor está permitindo que você chegue mais à frente um dia após o outro. Mas o que é que você está vivendo? O que é que você está buscando para a sua vida? Ou simplesmente você está só como o povo de Israel, que chegava no vale: misericórdia, quem vai enfrentar esse homem? Misericórdia, deixa quieto, eu mesmo não vou. Aí chegava no outro dia: meu Deus, olha o tamanho do homem. Não é impossível alguém ganhar desse homem. Ou você faz então igual Davi: quem é esse aí? Quem é esse problema para o meu Deus?
Quem é essa dificuldade para o meu Deus? Quem é essa enfermidade para o meu Deus? Ou você busca mudar a sua mentalidade, ou a sua mente vai lhe matar aos poucos. Ou você busca viver a Cristo e confiar. Eu não estou vendo, Deus, uma saída. Eu não estou vendo como, Deus, eu só enxergo o gigante. Eu estou sendo sincero, Deus, eu não consigo enxergar a vitória, eu não consigo enxergar, Deus, nada, eu só enxergo o gigante com a armadura. Eu não vejo nem onde possa atingir ele para derrubar ele. Eu não enxergo nada a não ser ele. Mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Deus. Porque mesmo com a minha pouca fé, eu sei que Tu podes fazer. Eu sei que Tu és capaz de fazer. Irmãos, é como o pastor Duval falou. Hoje em dia, tanta gente aí você abre o WhatsApp, o YouTube, Facebook, Instagram, coach não sei o que lá para ansiedade, coach não sei o que para depressão. E o principal dos médicos, é coach de tudo na vida da gente. A gente às vezes para de olhar para ele. O que faz tudo por nós, que já fez tudo por nós, a gente para de olhar para ele. Quando você vai olhar a vida de Davi, quando você vai analisar o começo de tudo na vida de Davi, até o final da sua vida, Davi enfrentou gigantes. Até o final da sua vida, Davi enfrentou problemas maiores do que o gigante Golias 10.000 vezes. Porque não tem coisa pior de você ser afrontado pela sua própria família. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Imagina aí a decepção. Aí faz igual o pastor Cláudio Duarte. É tão bonitinho, tão gostosinho que dá vontade de comer. Depois que cresce, ele fala, por que eu não comi? Começa a dar tanto trabalho que ele fala, por que eu não comi esse trenzinho quando era pequeno? Mas a gente não sabe, irmãos. A obrigação nossa é de cuidar, zelar e ensinar o caminho. Agora, quem vai decidir seguir o caminho é eles. Eu não posso entrar lá na porta do céu e falar assim, não, Deus, esse aí pode deixar entrar. Não, esse aqui também pode. Esse aqui não, esse aqui vai sair fora. Ó. Esse aqui nunca obedeceu a nada. Não, essa aqui deixa, essa aqui é gente boa. Pensa na pessoa gente boa, Deus. É individual, irmão. Pai não entra com filho, filho não entra com pai, esposa não entra com marido, marido não entra com a esposa. É individual. Não tem meu pé, está doendo. Eu lembro que quando eu passei a situação bem difícil na minha vida, aí eu cheguei para minha mãe, ela lá no açougue, lá na feira. Eu falei, mãe, compra uma Bíblia para mim que eu vou para a igreja hoje. Eu nunca vi uma Bíblia tão ligeira para aparecer daquele jeito. Rapaz, eu falei com ela, quando eu virei aqui, fui desossar o gado. Eu estou terminando, ela chegou, está aqui meu filho, a Bíblia. Você vai hoje, mas eu, né? Eu falei, vou. Para a glória de Deus, eu estou até hoje. Irmãos, não se preocupe como vai ser o amanhã, só dê o passo. Dê o primeiro passo que o mais Cristo faz. Entrega a Ele, mas não entregue e toma não. Entregue e fala assim, Senhor, está em Tuas mãos. Senhor, me ajuda. Senhor, esse gigante parece que não tem jeito. Senhor, essa situação parece que não tem jeito. Mas eu creio em Ti. Ah, está demorando. Espera no Senhor. Abram sua Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Olha o que o Senhor fala aqui conosco. Se vocês não acharam, só escuta. No finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse.
Amém? Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, 16, sede santos, porque eu sou santo. Ele aqui, o que é que ele está dizendo assim? Não se preocupe quem você era, porque quem vai transformar você daqui para frente sou eu. Quem vai mudar a sua forma de agir daqui para frente sou eu. Não se preocupe não, só dê o primeiro passo e fala assim: eu te aceito, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa e faz morada. Muda a minha forma de agir, de pensar, de ser. Eu acho tão interessante que nós, seres humanos, nós temos um lado egoísta, né? Que a gente acha que tudo acontece com os outros, mas comigo não. Ah, fulano morreu de acidente. Comigo não, porque eu dirijo bem, eu sou prudente, eu não ultrapasso em lugar errado. Não que fulano caiu de moto, morreu. Não, mas eu ando devagarzinho. E a gente fica vivendo que só acha que tudo de ruim acontece com as outras pessoas, mas com você não. Fulano adoece, mas eu não, porque eu me cuido, eu me alimento bem, eu faço exercício. E a gente fica vivendo dessa forma, irmão. Quando chegou a Covid, aí eu pensando comigo, né? Se eu pegar, vai ser só uma gripezinha, coisa passageira. Eu não bebo, eu não fumo, eu me cuido, eu me alimento, eu faço exercício, eu vou para a academia. Então eu tô livre disso aí. Isso aí é coisinha, fichinha vai ser fichinha para mim. Um belo dia, estou saindo de serviço, minha esposa me liga: Val, manhã e Luana está de Covid. Se tu quiser ir para a casa de tua mãe, tu vai e fica lá até elas passar. Era 14 dias, era? 14 dias, né? Até elas passarem esses 14 dias, aí tu volta. Eu que nada. Oxi, não, vou para casa, esse negócio de casa dos outros, não. Tenho medo desse Covid, não. Fui para casa. Resumindo, peguei a Covid. Os 3 primeiros dias não senti nada. Aí eu falei: moço, você quer saber de uma? Amanhã eu vou botar uma máscara, eu vou trabalhar, ficar aqui dentro de casa nada, não estou sentindo nada. Ficar aqui não. Começou uma tossezinha. Aí começou a parecer que tinha um gato dentro da garganta, arranhando a garganta. Aí toda hora começava a tossir. Pensou que não, eu estou caminhando aqui, dava aquela febre que eu me tremia toda assim, que eu não controlava não. Os dentes, eu abria a boca, porque eu ficava batendo os dentes, ficava com medo de quebrar os dentes, de tão forte que dava a febre. Falei: moço, o trem está engrossando do meu lado. 50 dias dentro de casa, sustentado pela mão de Deus. Literalmente sustentado pela mão de Deus. 50 dias. Tive essa tosse, ela agravou tanto que eu fiquei 15 dias sem falar uma palavra. Eu estava escrevendo. Porque se eu falasse um oi, eu ficava 10, 15 minutos ali, corrote, e não parava de tossir. O apetite foi embora, em 10 dias eu emagreci 8 quilos. Eu não quero Covid não, Deus, mas se eu me emagrecer esses 8 quilos de novo, eu agradeço. Melhorei da Covid, fiquei isolado lá dentro do meu quarto. Irmãos, se apega
Pegue com Deus. Olhe para Cristo na sua vida. A vida nossa aqui em cima dessa terra é boa demais, cara. Quem dizer que viver não é bom é mentiroso. Mas vai passar. Um dia vai chegar a minha vez, a sua vez. Quantas pessoas a gente já levou no cemitério? Quantas pessoas a gente já foi em velório? Um amigo meu, que, cara, eu tinha como um irmão. Um cara que se cuidava. Todo ano fazia exame. De uma hora para outra começou a sentir uma dor de cabeça. Quando vai no médico, câncer no cérebro. Aí vai tirar uma radiografia geral, uma ressonância do corpo. Quando olha, o que ele tinha no cérebro já era metástase do pulmão. Menos de 20 dias ele faleceu. E eu fui para o velório dele. E ali eu fiquei, irmãos, dentro daquele quarto, sem forças, desanimado. Todo dia quando eu dobrava meu joelho ali, eu orava, eu falei: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Que o Senhor me dê a honra e a glória, que se for a minha vez de eu entrar no céu. Cuida da minha família, Pai. Cuida dos meus filhos, da minha esposa. Que eles possam seguir, Senhor. 3 dias seguidos dessa forma, eu pensava que eu ia morrer naquele dia. Mas aprove o Senhor que Ele não deixou que fosse dessa vez ainda. Pastor Duval, ele ia lá em casa todo dia. Aí minha esposa botou uma cama na área da casa, que eu saía do quarto e ia lá para a área. Aí eu ficava lá deitado. Aí o pastor Duval chegava. Aí ele olhava assim. Hoje que ele me conta isso, né? Meu Deus do céu, esse homem não vai. Esse homem tá ruim. O homem tá feio na foto, viu? Aí ele chegava e: ei, pastor, beleza? Ele: rapaz, você tá mais animadinho hoje, não tá? Me animava de todo jeito. Todo dia, irmãos, esse homem ia lá em casa. Eu louvo a Deus pela vida dele. E ele me animava com essas orações, com as suas palavras. Sarei da Covid. Melhorei da Covid, comecei a me alimentar. Pessoa que não, começa a sentir uma dor na panturrilha. Estava deitado, quando eu levantava a panturrilha doía, que parecia que eu tinha jogado bola o dia todinho. Aí, meu Deus do céu, a minha esposa, ela é enfermeira, né? Começa a dor, Val. Falei: filha, parece que um jacaré vem, agarra na panturrilha e fica me puxando para baixo. E ela ficou toda assombrada, não me falou também não. Não, bora no médico, bora no médico. Fomos no médico, chegamos lá, o médico: não, tem que tirar uma ressonância. É ressonância ou ultrassom? Ultrassom, né? Vai na CDI, não tem vaga. Vai em tudo quanto é lugar, não tem vaga. Aí ela: vamos para casa, vamos orar, que Deus vai dar a solução. Chegou em casa, ela lembrou de um médico que ela trabalhou há muito tempo, que ele é um médico que mexe com varizes. Eu não vou dizer o nome do médico, eu não sei acerto aquele nome daquele médico não, da área dele, né? Mexe com varizes. E ela ligou, falou com a secretária: ô moça, fala pelo amor de Deus aí que é a Ana, que já trabalhou com ele e tal. Apelou logo, porque senão ele já estava de saída para Brasília. Isso era uma quinta-feira, ele só ia retornar na terça-feira. Aí isso era o que? Umas 11 horas. Aí ele: não, manda ela vir aqui agora. Fui lá. Quando ele tira o ultrassom aqui da veia, da perna, que chega na panturrilha, trombose. Estava com trombose na perna já. Aí ele entrou com a medicação e ele falou: até terça-feira você perdia a sua perna. Você não ia resistir. Vou na pneumologista fazer um exame dos pulmões. Ele mandou logo direto para a pneumologista. Cheguei lá na pneumologista: não, tem que tirar uma ressonância com contraste. Outro trem ruim no mundo, gente. Estou lá naquela maquinona lá, pensei que só era o trem rodando. Aí vem a mulher com a injeção, que é o tal do contraste. Quando aplicou, esquenta
Parece que está pegando fogo em você, que eu olhei para os pés e falei, será que não está saindo uma fumaça? Que esquenta assim de um jeito, parece que você está pegando fogo. Levei no outro dia o resultado para a doutora. Ela abriu assim os exames, olhou. E você nunca sentiu nada assim, perda de oxigênio? Nunca senti essas coisas? Aí me examinou. Falei, não, doutora, nunca senti não, isso aí não. Eu só perdi o apetite, falta de ar. Não, isso aí não. Só perdi o apetite e uma tosse muito forte e tal. Ela olhou assim os exames e falou assim, ela não quis dizer milagre, né? Você pulou uma fogueira grande, viu? Porque pessoas com menos que isso aqui, eu fui atender um entubado e você me dizer que não sentiu nada. Aí eu estava com trombose também nos pulmões. 30% ou era 40%? Embolia pulmonar, é isso aí. Porque minha esposa é mais técnica, eu sou mais... Ou seja, irmão, resumindo, onde eu quero chegar? Esse gigante passou na minha vida. Eu venci esse gigante pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, qual é o gigante que você está enfrentando hoje, que é impossível para Deus? Qual é a sua situação que você está enfrentando hoje, que é impossível para Deus não colocar por terra? E Ele vai colocar, se você crê, ou você não crê, se for promessa de Deus, você crendo ou não, Deus vai fazer esse gigante cair por terra. Mas quando se levantar outro, será que você vai crer ou não crer? Será que você vai ter a capacidade de enfrentar? Será que você vai ter a capacidade de olhar para ele e falar assim, eu já venci tantos gigantes, esse aí é fichinha para mim. Esse é fichinha para o meu Deus. Tudo é passageiro, irmãos. Nada em cima dessa terra dura para sempre. Quantas gerações passaram para a gente chegar aqui hoje? Quantos tataravós, bisavós, não sei o que, vó lá, e pai, mãe, filhos, e tantas outras gerações já passaram para a gente chegar aqui hoje, e vão passar, e a gente vai passar se o Senhor Jesus não voltar antes, e a vida continua. A vida continua. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio naquela cruz e falou assim, ei, o preço já foi pago, nós não devemos nada, irmãos. O preço do nosso pecado já foi pago, mas para isso você tem que reconhecer e se arrepender em Cristo Jesus. Não tem outro meio. A palavra do Senhor diz, eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, irmão. Não tem outro atalho, não tem outros meios para se achegar ao Pai. Não tem como. Para isso a gente precisa reconhecer e se arrepender. Arrependei-vos. O Senhor Jesus, Ele vinha e falava, arrependei-vos. Não seja hipócrita. Não seja um fariseu. Não seja um religioso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Cristo, quando Ele entra na nossa vida, só basta você dar espaço para o Espírito Santo, que Ele vai fazendo, que a gente nem percebe. Só basta você abrir a porta. O Senhor Jesus, Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele só vai entrar se você abrir a porta. E se você deixar Ele entrar, Ele fala que vai fazer morada. E se Ele fizer morada, Ele vai reformar a sua casa. E se Ele reformar a sua casa, você nunca mais será o mesmo. Você muda que você nem percebe, irmão. As pessoas é que percebem na sua vida, cara, olha fulano como era, velho. Rapaz, tem um negócio diferente nele. Moço, tu era tão ignorante, hoje que é que tu está assim calmo? Tu era tão explosivo, hoje que é que está mais paciente? O que foi? Chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Irmãos, eu não estou aqui trazendo uma palavra
a qual eu queria, que a que eu quis, Jesus mudou. Mas eu quero te incentivar e te motivar a dizer: ei, vai passar. Creia. Golias passou, Saul passou, Davi passou, todos passaram. O único túmulo que está vazio chama-se Jesus. Esse nunca passa. Eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. Mas o único que nunca passa, o único que é presente, o único que foi passado, presente e é o futuro, chama-se Jesus Cristo. O túmulo está vazio. Eis que ele falou: eu vou, mas volto. Ele prometeu e vai voltar. Então se prepara, igreja. Se prepara, noiva do Senhor. Enche as suas botijas. Não deixe que você venha a ser pego de surpresa e com as botijas vazias. Se encha todo dia de Deus, se encha todo dia do Espírito Santo. Não deixe que as circunstâncias esqueça você de todo dia buscar a presença de Deus. Não deixe que o gigante cubra aquilo que está depois do gigante, que é a sua vitória. Não deixe que o gigante mate a sua esperança. Não deixe que o gigante mate aquilo que Deus já tem prometido para mim e para você. Creia e verás, é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Creia. Creia no Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não é simplesmente mais um personagem da história, ele é a história. Ele é o início, ele é o meio e ele vai ser o fim de todos nós. Então creia. Não fique se antecipando, não fique colocando, igual o povo fala, os bois na frente da boiada, não. Os burros na frente da boiada. Espera o tempo do Senhor, irmão. Mas descanse. É fácil: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, a situação está difícil, as coisas estão assim, as coisas estão assadas. Rapaz, não tem aquele ditadinho que diz que vida boa é do vizinho? Ninguém sabe a vida de ninguém não, por profundo. Às vezes a gente vê alguém que está vivendo. Hoje mesmo eu vi um cara, ele é muito amigo meu, aí mostrando uma mansão, que ele estava automatizando, botando a bicha para ficar tudo no negócio de Alexa. Como é que fala o nome? Automatizando mesmo, hein? Automatizando, tá vendo? Tô tão ruim não. Aí a casa é uma mansão. E ele me falando: mas você pense num cara rico, mas vive igual dois inimigos dentro de casa, o marido e a mulher. O que adianta viver de coisas e não de pessoas? O que adianta eu ganhar o mundo e viver um inferno dentro da minha casa? O que adianta eu ganhar o mundo e eu perder a minha alma? Riqueza, irmão, não é você ter uma mansão. Riqueza não é você ter um carrão. Riqueza não é você ter uma conta bancária estufando de dinheiro lá, não. Riqueza é você ter paz. É você ter amor. É você ter unidade. É você ter compreensão com a sua casa, com a sua família. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Porque se o seu lar não é o melhor lugar do mundo que você quer estar, reveja a sua história. Se a sua casa não é o melhor lugar do mundo para você estar, reveja a sua vida. Porque a minha casa, meu irmão, pense num caba caseiro, sou eu. Graças a Deus, meu Deus. A minha casa é um pedacinho do céu na minha vida. A minha família é um tesouro que Deus me deu. É o maior tesouro, a maior riqueza da minha vida. Então aprenda a valorizar aquilo que tem que ser valorizado e não coisas. Coisas de nada adianta. Coisas materiais não traz felicidade. Ela proporciona, mas não traz felicidade. Então nesse momento eu quero que vocês fiquem de pé.